Vamos lá, gente. Continuando, então, agora só falta a gente falar da última unidade de aprendizagem, que é métodos qualitativos, quantitativos e mistos, tá? Então, antes até de eu desenvolver minha pesquisa e de eu escrever um projeto de pesquisa, eu preciso saber que abordagem que eu vou dar para essa pesquisa. Se vai ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, tá? A diferença entre os métodos qualitativos, quantitativos e mistos é que o método qualitativo, ele usa de ferramentas, né, com dois tipos de dados, visuais e verbais. Enquanto uma pesquisa quantitativa trabalha com, essencialmente, números, né? Você vai ter resultados que podem ser transformados em tabelas ou em gráficos, por exemplo, tá? Existem vários instrumentos que são utilizados na abordagem qualitativa ou na quantitativa, e ainda existe a quantitativa ou mista, que mistura os dois, tá? Então, eu vou falar dos instrumentos, que são bem importantes, tá? Então, nós temos lá a observação participante. Então, falando primeiro dos instrumentos da análise quantitativa, da abordagem qualitativa, tá? Então, nós temos a observação participante. A observação participante é quando o pesquisador, ele faz a pesquisa dele, ele observa os fatos dentro de um meio em que ele é inserido, de que ele faz parte daquele meio. Então, por exemplo, assim, um enfermeiro que está desenvolvendo uma pesquisa naquela unidade básica de saúde em que ele atua. Então, é uma observação participante, porque ele faz parte daquela realidade, daquele local, tá? Aí nós temos a entrevista não dirigida. A entrevista não dirigida, ela é feita com perguntas abertas. Então, eu pergunto assim, qual a sua opinião sobre o atendimento na UBS do centro de Guarapuava, tá? Quando eu falo assim, qual a sua opinião, a pessoa pode abertamente falar, discorrer sobre a opinião dela. Eu gosto porque isso, aquilo, ou eu não gosto, ou sou indiferente. E aí a pessoa vai te explicar, tá? Então, ela tem liberdade para te explicar. Sempre que a gente vai definir isso, é interessante nós sabermos quais são os sujeitos da pesquisa. Quem são as pessoas que vão responder? São pessoas que vão conseguir se expressar e me falar exatamente aquilo que elas pensam. Você pode também, né, gravar a entrevista e aí depois você transcorrer por um papel. Ou se for escrever, você precisa muito saber quem são os sujeitos da pesquisa para que você tenha um resultado bom e que você consiga discutir depois. Nós temos ainda na análise qualitativa a análise de conteúdo, que é quando você analisa, estuda um documento, tá? Aí é uma análise de conteúdo. Aí nós temos a opção qualitativa também, que é o estudo de caso. O estudo de caso é quando você vai estudar determinada situação em um determinado local, tá? Então, é uma situação real sobre um indivíduo, um grupo, uma empresa, uma comunidade. Então, você vai ir num determinado local e tua pesquisa vai ser desenvolvida lá. Então, por exemplo, assim, pensando na área aí, vamos tentar juntar educação física com saúde, né? Eu vou fazer uma pesquisa com uma gestante que tem pré-eclâmpsia e eu vou desenvolver alguns exercícios para essa gestante ao longo da sua gestação, tentando observar quais são os efeitos que o exercício fez, alguma coisa assim, tá? Então, eu estou falando de uma gestante, é um estudo de caso, tá? Isso é um estudo de caso. O grupo de foco é quando eu tenho um conjunto de pesquisadores, claro, vai ter um coordenador, mas são pessoas que têm conhecimento naquela área e que vão discutir, vão reunir-se. Geralmente os encontros são gravados, são vários encontros, geralmente não é um encontro só.
mas são vários encontros. O coordenador ele tem um roteiro sobre o que tem que ser discutido, quais são as questões que devem ser levantadas com relação àquele tema, e todo mundo que faz parte desse grupo de foco tem conhecimento sobre o tema e pode opinar, pode discutir e pode fazer esse conhecimento, então, ser melhorado, ser corrigido. Esses foram os instrumentos da abordagem qualitativa, tá? Então, observação participante, entrevista não dirigida, análise de conteúdo, estudo de caso, grupo de foco. Aí, da análise quantitativa, eu posso ter uma observação sistemática. Então, uma observação sistemática, o pesquisador ou observador, ele já vai com uma listagem de, digamos assim, de comportamentos, e ele vai registrar aquela ocorrência. Por exemplo, eu vou registrar alguma coisa que eu faça todos os dias. Eu vou verificar a quantidade de mulheres que frequentam uma unidade básica de saúde, para eu saber a quantidade mesmo de mulheres toda sexta-feira, das 10 ao meio-dia, na UBS de tal local. Então, essa é uma observação sistemática. Eu tenho que observar quantas mulheres foram atendidas, sempre no período da sexta-feira, no horário tal. Então, isso é sistematizado, tá? É necessário, né? É importante que o observador, ele não interfira na realidade, né? O pesquisador não interfira, então pode-se utilizar, por exemplo, até câmeras para fazer isso, tá? O questionário estruturado ou a entrevista dirigida é o contrário da não dirigida, né? Então, a entrevista não dirigida, você fazia questões abertas para o teu sujeito da pesquisa. No questionário estruturado ou entrevista dirigida, você vai dar opções. Então, por exemplo, assim, você gosta do atendimento da UBS X? Aí vai ter lá sim, não, tá? Aí a pessoa marca com X. Quais foram os motivos que te levaram a fazer o curso de psicologia? Aí, alternativa A. Eu não entendo muito psicologia, deixa eu pensar. Alternativa A, pelo mercado de trabalho. Alternativa B, eu já trabalho no mercado. E assim por diante. Então, eu tenho alternativas. Pode ser de sim ou não, pode ser com A, B, C, D para marcar uma, pode ser com várias opções para a pessoa ir marcando X naquilo que é verdade, tá? Aí eu tenho uma entrevista dirigida ou um questionário estruturado. Então, da análise quantitativa, observação sistemática, questionário estruturado. Toda questão que envolve a parte laboratorial, experimental, está na observação sistemática também, tá? A pesquisa quali-quantitativa é quando eu tenho métodos mistos, que podem ser qualitativos ou quantitativos. Então, posso ter um questionário semi-estruturado, em que eu tenho questões abertas e questões fechadas, tá? E esse é o principal instrumento dessa abordagem quali-quantitativa. E dessa unidade de aprendizagem, vocês conseguirem entender o que é um método qualitativo, quantitativo, aplicar isso em exemplos é o ideal. E aí, saber esses instrumentos que são usados nas diferentes modalidades aí da pesquisa qualitativa ou quantitativa. Espero ter ajudado, gente. Provavelmente na próxima prova eu tento fazer um pouquinho antes, mas foi bem corrido essa semana. Boa prova para todo mundo. Não esqueçam que no Moodle tem um arquivo com o nosso cronograma, em que vocês podem ver exatamente qual que é o período em que cada aula começa, que dia que encerra, é sempre às 11 horas, tá? E quando que são as nossas próximas provas, e também a data das devolutivas, que dia que eu vou entregar as provas corrigidas para vocês. Uma ótima prova e até mais!